Que a graça do nosso Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. Eu sou o Rodrigo Félix e hoje eu vou falar sobre o tema Espiritismo e Hermetismo. Hermetismo é um conhecimento iniciático que vem do Egito e Grécia antigos. Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, quando trata da história do Egito, menciona que naquela época, nos tempos antigos, todo o conhecimento era restrito a um pequeno número de pessoas que era preparado. A grande massa ainda não tinha condições de entender e assimilar esses conhecimentos. Então o hermetismo, ele é um conhecimento que vem daquela época e ele está expresso em uma obra, um livro chamado Kybalion. O primeiro princípio do hermetismo é o princípio mental. O todo é mente. O universo é mente. O que no Espiritismo nós temos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o Espírito é o princípio inteligente. Ou seja, nós vivemos num universo regido por uma mente criadora e nós somos mentes criadas, as quais nós somos regidos por nossos pensamentos e interferimos na vida de outras pessoas também por nossos pensamentos, conforme Emmanuel diz no prefácio do livro Sinal Verde. O segundo princípio é o princípio da correspondência, que diz: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Chico Xavier, no livro Nosso Lar, nos dá notícia de um local, uma cidade no plano espiritual chamada Nosso Lar, que é uma cidade à semelhança de nossas cidades, com prédios, escolas, hospitais, oficinas de trabalho, com pessoas que possuem os mais devidos ofícios, responsabilidades, ocupações. E nos ensina que a morte é uma simples passagem para uma nova forma de existência. E nos dá a esperança de que nós podemos ter uma vida no plano espiritual, uma vida útil, uma vida alegre, uma vida de trabalho, aprendizado e realizações. O terceiro princípio do hermetismo é o princípio da vibração, que diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A ciência já provou a existência das partículas, primeiro a existência do átomo e das subpartículas que estão em constante vibração. E no Espiritismo nós temos no livro A Gênese, que explica sobre o princípio do planeta Terra e a teoria dos fluidos, que tudo vem do fluido cósmico universal mencionado no livro dos Espíritos. Deus criou o universo e por meio do fluido cósmico universal tudo é feito, tudo existe, é feito por meio desse fluido. E Emmanuel diz que nós estamos imersos no hálito divino, tudo em movimento, tudo em evolução, tudo em ação e reação. Quarto princípio do hermetismo: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em sua natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades, e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Na doutrina espírita, Kardec, no livro O Céu e o Inferno, explica que não existe a figura do diabo, que todo o mal que existe representa a ausência do bem, que quando deixamos de fazer o bem e quando fazemos o inverso dos ensinamentos divinos, nós estamos no caminho do mal. Nós temos lá o depoimento de espíritos em diversos graus de evolução. E quanto mais distanciados de Deus e quanto mais enveredados no mal, mais encontram dor e sofrimento. O egoísmo é o excesso do instinto de preservação. O ódio é o amor doentio, é o amor mal dosado. Ou seja, nós temos as luzes e as trevas, o amor e o ódio, a caridade e o egoísmo, que são opostos complementares. E a nossa evolução é justamente isso, é trabalharmos os vícios e transformarmos eles em virtudes, é transmutar o ódio que existe em nós em amor, o egoísmo em caridade e todo o mal em bem.
E por isso nós temos um mecanismo de ação e reação, a cada um segundo as suas obras. Aquilo que nós fazemos retorna sobre nós. É esse o ensinamento do Espiritismo. É o mecanismo divino para nos reconciliar em nossos duplos, fazemos a nossa reforma íntima e nos tornarmos pessoas melhores. Então chegamos ao quinto princípio, princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Em suas marés tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo e a compensação. No Espiritismo nós temos justamente o amor e a caridade como ensinamento, fora da caridade na salvação, como forma de nós encontrarmos o nosso equilíbrio. Por isso Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Porque todos nós somos seres ainda imperfeitos e vivemos entre fluxo e refluxo, impulsos do bem, mas ainda temos o mal que habita dentro de nós. E através do amor e da caridade é a forma que nós temos de encontrar o nosso equilíbrio. Sexto princípio, princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não compreendida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Interessante, olha só a semelhança com a doutrina espírita. Se nós lermos o livro dos Espíritos, desde lá o seu prefácio, justamente é isso que Kardec coloca, que toda causa tem seu efeito. E como pode um efeito inteligente vir de uma causa não inteligente? Quando ele explicava o fenômeno das mesas girantes, ou seja, se eu tenho uma manifestação de espíritos inteligentes, só pode vir de inteligências. Então, justamente esse é o princípio que baseia toda a doutrina espírita. Se nós temos a comunicação com os espíritos, e são espíritos inteligentes, isso prova que há uma relação de causa e efeito. E tudo é baseado no universo nessa relação. Toda causa tem seu efeito, e todo efeito é oriundo de uma causa. Sétimo e último princípio. Princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Isso também é explicado em diversas obras de Emmanuel e André Luiz. E nós temos, por fim, a questão da alquimia e transmutação mental do hermetismo. Que, trazidos para a doutrina espírita, nós temos a questão da reforma íntima e evolução rumo à perfeição. Ou seja, a nossa principal missão nessa existência é fazer a nossa transformação íntima e nos transformarmos em seres mais elevados, mais próximos ao nosso Criador. E por fim temos também mais um ensinamento do hermetismo, que é o todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou grande conhecimento. Aqui está o segredo da imanência e da transcendência. Porque todos nós temos o princípio divino dentro de nós. Jesus disse, vós sois deuses. Todos nós somos seres com um potencial divino, que podemos chegar à perfeição. E todos nós estamos imersos na bondade divina, no Criador, como o Emmanuel já disse, no hálito divino. Estamos no Criador e o Criador está em nós. Quando nós entendemos essa verdade, nós passamos a viver em comunhão com Deus, em prece, oração e em nossos atos. Então é essa a mensagem dessa noite. O que o hermetismo pode contribuir. É um conhecimento antigo que foi referendado ou confirmado pela doutrina dos Espíritos. Que nós vivemos em um mundo divino e estamos aqui prontos para evoluir. Para tanto, nós precisamos ter o conhecimento e nos esforçarmos e nos tornarmos pessoas melhores. Agradeço a todos, que assim seja, graças a Deus.